Olá, eu sou a Lígia Maria, sou artista visual, artesã e arte educadora. E no encontro de hoje a gente vai aprender a fazer o ponto picô. Para isso eu preparei aqui uma base com alguns pontos, fiz alguns pontos meio alto, e aí a gente vai iniciar aqui o trabalho e compreender conforme eu for executando, tá? Vou subir aqui para a próxima, para virar para a próxima carreira, 2 correntinhas, viro o meu trabalho. Vou continuar com ponto meio alto. Laço o fio que vem do novelo, faço um ponto meio alto no próximo ponto de base. Por que que eu tô fazendo pontos antes de iniciar o ponto picô? Porque normalmente o ponto picô, ele acompanha um lequinho, né? A gente faz um lequinho e no topo do lequinho a gente faz um picô, né? Ou não, ou é ele sozinho, que é o caso aqui que a gente vai fazer, mas para isso a gente precisa dessa base aqui da própria carreira, tá? A gente não vai fazer ponto picô, quer dizer, até dá, né? Aí depende da intenção do trabalho, do resultado, tudo é possível, tá? Por isso que assim, eu vou ensinar o ponto, alguns modos de como ele pode ser realizado e a gente vai aplicando conforme a necessidade do trabalho, tá bem? Então, para isso, eu já preparei aqui, fiz mais 3 pontos na carreira, sobre a carreira de base. O ponto picô, uma das possibilidades é essa. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3, volto na alcinha da frente, na primeira correntinha, introduzo a minha agulha, ajusto o ponto, seguro todo mundo aqui no meu dedo, né? Mas ajusto a linha que vem do novelo, laço o fio e fecho o ponto com um ponto baixíssimo. E sigo o meu trabalho. Essa é uma das maneiras, né? Vou apresentar uma outra forma de fazer o ponto. Vou fazer aqui mais 3 pontos meio alto sobre a carreira de base, para a gente ter uma distânciazinha e comparar o resultado estético, né? De um e outro. Ok. Ponto picô, faço 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Ao invés de eu pegar na alcinha da primeira correntinha, eu vou pegar na alcinha do ponto. O ponto que eu acabei de realizar, somente na primeira alcinha. Outra possibilidade, tá? Introduzo, acomodo, ajusto toda a linha, o trabalho, ajusto na minha mão, seguro firme, laço o fio que vem do novelo e fecho o ponto com um ponto baixíssimo. Essa é outra possibilidade de fechar o meu ponto picô. Sigo aqui fazendo e já a gente vai abrir o trabalho aqui para comparar um com o outro. Vou fazer mais 3 pontos meio altos sobre o ponto de base, sobre a carreira de base, para então a gente ver todos os 3, tá? Mais uma vez, 1, 2, 3 correntinhas. Ao invés de eu pegar, então, 1, 2, 3, não vou pegar na primeira alcinha da correntinha, não vou pegar somente na alcinha do ponto. Então, eu pego a alcinha do ponto e uma alcinha da base do ponto, né? E uma alcinha do próprio ponto, no caso aqui, o ponto meio alto, nessa alcinha da frente, somente uma. Introduzo a minha agulha, trago, vê que eu tenho que trazer o meu fio aqui pra frente, opa, acomodar tudo aqui na agulha, meu dedo, ajustar a tensão do fio, laço o fio e fecho todo mundo junto, com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui mais 3 pontos e aí a gente vai estender o trabalho para ver o resultado estético, né? De cada forma de fechar o ponto picô. Todas as 3 estão corretas, são possíveis, e aí a gente realiza conforme a necessidade do trabalho, né? Ou o que a gente quer. Veja essa que a gente fecha na primeira alcinha da primeira correntinha, quando a gente sobe as 3 correntinhas, ele dá um espacinho maior.
Aqui, quando eu fecho na primeira alcinha da base do ponto que a gente acaba de fazer, dá um espacinho um pouquinho menor, né? E aí, quando eu fecho, pegando tanto a alcinha do ponto, da base do ponto, quanto a alcinha da frente do ponto, ele já fica um pouco mais juntinho da peça, né? São três formas de realizar. Então, quando fala-se do ponto picô, são essas três correntinhas fechadas na base das correntinhas, da base do ponto, na frente, da base com a alcinha da frente do ponto, fechado junto. Então, cria esse biquinho, né? Existe também a possibilidade de fazer apenas com duas correntinhas. Então, fica um biquinho um pouquinho menor. Uma, duas, fechando na base da primeira correntinha, tá? Então, aqui, ó, uma, duas, fecho, pegando apenas a alcinha da frente da primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Sigo. Fazer mais 3 pontos de base, 1, 2, 3. Agora, o picô apenas com duas correntinhas, uma, duas, uma, duas. Fechando, fechando na base do ponto, né? Na alcinha da frente da base do ponto, com um ponto baixíssimo. Laço fio. Então, o ponto picô, ele não precisa que seja feito sobre um ponto meio alto, ou que seja feito com esse espaçamento, né? Aí, tudo vai depender daquilo que você tá fazendo, né? Eu só tô dando esse espaço para visualmente a gente ter uma diferenciação, assim, do resultado, da maneira como eu fecho o ponto. Uma, duas correntinhas, e eu vou fechar pegando a alcinha da base do ponto e uma alcinha da frente do ponto. Pego as duas juntas, laço o fio que vem do novelo e fecho com um ponto baixíssimo. Nesse caso, forma-se também um biquinho, né? O ponto picô é esse biquinho, mas é um biquinho menor do que o biquinho feito com 3 correntinhas, né? E aí, a gente usa conforme a necessidade do trabalho que a gente tá realizando, tá bem? Esse é o ponto picô.